Gostaria de começar por um exemplo. No dia 5 de outubro, em Compostela, no Congresso Mundial da Pastoral do Turismo, o próprio prefeito do novo Dicastério para a Evangelização, Monsenhor Rino Fisichella, ao fazer a conferência de abertura, pegou num aparelho deste género e disse: isto não é um instrumento. Isto é uma cultura. Eu estava ao fundo da sala e só não aplaudi porque ficava mal. Porquê? Porque pela primeira vez, apesar dos documentos todos escritos pela Santa Sé, foi pela primeira vez, cara a cara, que eu vi um alto responsável de um organismo, sobretudo ainda por cima da evangelização, a mentalizar-se que, de facto, estes aparelhos não são instrumentos, são cultura. E se nós achamos que, e vivemos como instrumentos, há uma faixa populacional, indiferentemente das idades, e podemos ver isso daqui em diante, em relação a utilizando o clero português como cobaia, entre aspas, que olham e vivem esta cultura. Por isso, sendo uma cultura, tem as suas características, tem aquilo que hoje em dia se chama uma ecologia. E por isso é importante ver as diferenças. Primeiramente, lá está, não podemos falar mais de instrumentos tecnológicos, mas de ambiente, de sociedade em rede. Nós temos uma tendência para pensar que o virtual não é real. Mas não, o virtual é real. Esta conferência, esta exposição não está a ser transmitida em direto, mas eu sei que vai ser gravada. E quando alguém vir, peço desculpa a alguns regionalismos algarvios, mas pronto, um filho de Olhão é um bocado... tem que se adaptar a esta realidade urbana e civilizada que é Braga. Quando as pessoas olharem para o YouTube, para o canal do YouTube do Espaço Vida, vão estar a presenciar exatamente as mesmas coisas que nós estamos a ver aqui. E se o virtual não fosse real, não teríamos os políticos a ser atacados por Ricardo Araújo Pereira, para Joana Marques, ou com comentários por coisas que dizem e por coisas que partilham no Facebook. Não tínhamos outros agentes, que não vou mencionar o nome, que escrevem tweets, como o Iker Casillas, que escreveu há coisa de, penso eu, de uma semana, a dizer que tinha assumido a sua homossexualidade, depois disse que a conta tinha sido pirateada e de facto, foi uma realidade e que causou e que foi facto de notícia. Depois, nós não podemos, neste ambiente, falar de tempo, de espaços e meios com características específicas muito definidas. Ou seja, nós estamos habituados a um tempo, são cerca de 21h34 em Braga. Aqui não. Aqui há uma série de convergências de plataformas, de aspectos relacionados com produção, hibridação de géneros. Aqui não tem nada a ver com a ideologia do género, disse já isso. Pronto, isso dá para outro espaço. Novos valores e de tempo atemporal e de espaço de fluxos. Tempo temporal, mais uma vez vou ao exemplo daquilo que se está aqui a passar. Quando as pessoas forem ver o vídeo no canal do YouTube, a conferência, a preleção, a exposição está a acontecer para elas naquele momento. E se calhar, e já vamos ver outros exemplos,
e continua permanentemente a acontecer. Por exemplo, dou-vos este exemplo, como dou sempre, e hoje de manhã pude verificar. Ainda hoje há notícias de 2013, a quando da eleição do Papa Francisco, sobretudo no El País e noutro site espanhol, mas eu vi no El País hoje de manhã, enquanto vinha de comboio do Porto até Braga, uma notícia onde a Conferência Episcopal Italiana congratula-se com a eleição de Ângelo Scola para Papa. Essa notícia, esse comunicado, teve 45 segundos na internet. O suficiente para os jornais fazerem notícia e o suficiente para, passado 9 anos, estamos em 2022, continuar a haver notícias, e se procurarem no Google conseguem facilmente encontrar. Eu encontrei o artigo do El País, mas hoje facilmente conseguem encontrar. Depois temos o espaço de fluxos. O que é o espaço de fluxos? Mais uma vez, usando o exemplo desta, não existe uma concepção delimitada do espaço, ou seja, eu estou aqui a falar em Braga, ao mesmo tempo que dá ao Benfica, e por isso certamente esta plateia vazia está toda agarrada à televisão a ver se o Benfica é apurado ou não, em primeiro ou em segundo lugar no grupo, mas o espaço não vai existir quando eu chegar a casa, a relembrar aquilo que eu disse, quando as pessoas a quem partilharmos o vídeo ouvirem, ou seja, o espaço não é definido. Depois, não existe mais a questão do conceito de consumidores e produtores, emissores e receptores. Durante imenso tempo nós já ouvimos falar do conceito de aldeia global. O conceito de aldeia global era um senhor chamado McLuhan, que era um católico, cristão, e que significava que nós estávamos todos ligados pela comunicação, era sobretudo no tempo forte de televisão. Hoje em dia esse conceito já não existe. Porquê? Porque o conceito de aldeia global implicava que todas as pessoas vissem exatamente a mesma coisa. Hoje não é assim. Nós escolhemos aquilo que ouvimos, aquilo que vemos. Ainda há pouco, em conversa informal, falávamos que deixámos de ouvir rádio e passámos a ouvir podcast. Eu ouço o Governo de Sombra, ou ouço o Eixo do Mal quando quer, ou um podcast de história que eu costumo ouvir, do Observador, quando quer. E existe também a possibilidade de todos nós sermos não só consumidores, mas produtores. Temos aqui um colega meu, o Padre Guilherme, que encarna perfeitamente esta questão, porque ele produz conteúdos para as suas redes sociais e nós gostamos de ver, eu gosto de ver, gosto de ouvir, e ele, no entanto, não produz passivamente, implica-se, partilha aquilo que é os seus gostos musicais, aquilo que é a sua vida. Depois, quarto aspecto, tem a ver com as aprendizagens. Nós estamos habituados, sobretudo daqueles mais idosos como eu, que a aprendizagem aprende-se na escola. Hoje em dia não é assim. Existem aprendizagens em ambiente não formal e ambiente informal, com os pares e as competências para ser literado e adquirir até um currículo oculto. O ambiente não formal é o quê? Imaginem que existe 2 ou 3 vídeos no YouTube para explicar como se reza o rosário, o terço. É possível que hajam pessoas que não sabem rezar o terço, ou que não sabem os mistérios de cor, não é assim tão anormal quanto isso, e vão ao YouTube ver. Isso é uma aprendizagem não formal. Uma aprendizagem informal
é, por exemplo, lá está, eu há pouco falei de um podcast sobre história, e o resto é história, do Rui Ramos e do João Miguel Tavares, onde a aprendizagem é informal, ou seja, eu aprendo imensas coisas sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre os temas históricos, de uma forma simples e útil. E hoje em dia, essa aprendizagem é tão ou mais importante que a aprendizagem formal, e forma aquilo que se trata de um currículo oculto. Ou seja, vocês já ouviram uma parte do meu currículo, mas no meu currículo, mesmo aquele que não é muito extenso, obviamente, não tem nada a dizer que eu sou interessado em assuntos de história ou que me interesse pela história do início da República ou do liberalismo, etc. Ou as viagens que eu fiz e que tive que estudá-las e estudar a história desses países para perceber onde é que ia estar. Isso faz parte de tudo em aprendizagem. Por isso, convém nós, como diz aí, importa compreender os processos educativos, mediadores neles envolvidos, bem como as competências que necessitamos. Segundo aspecto, a nível da Igreja, isto é a nível do geral, ou seja, no magistério temos o testemunho, e esses testemunhos meios temos os passos de evangelização, os passos de novidade, onde podemos dar testemunho. Já sei que vão surgir algumas perguntas sobre este aspecto. Eu posso ajudar com aquilo que pouco sei, mas é esses espaços onde nós somos convidados a dar testemunho. E alguns cristãos não, e alguns sacerdotes não. Por exemplo, não tenho problemas em dizer que, para mim, um padre que é desta arquidiocese, e para mim é uma referência a vários níveis, que se eu tiver que dar como exemplo de alguém que usa as redes sociais, eu digo, sem dúvidas nenhumas, o cônego João Aguiar Campos. Pronto, eu rezo com ele todos os dias e com a sua doença e com a sua debilidade. E para mim é um exemplo que dou, não é por estar em Braga, já disse isso noutros sítios, mas é um exemplo que eu dou de alguém que utiliza na perfeição, neste caso, o Facebook. Depois existe um novo fórum onde nós não podemos fechar a mensagem cristã naquilo que é os nossos hábitos. Temos que nos abrir a essa cultura. Unir, cultivar, difundir o reino de Deus. Depois, obviamente, que são espaços de comunhão, porque se já não vivemos numa época de cristandade, e aqui existem novas formas de viver em comunidade, mesmo em comunidade eclesial, existe utilização ao serviço do bem comum, e toda a gente, por exemplo, recorda campanhas de ajuda comum. Eu tive um ano a ser missionário em Timor e na última semana fui bombardeado com pedidos de ajuda por causa dos timorenses que estão em situação debilitada aqui em Portugal e que vieram enganados. Eu próprio recebi casos desses no Algarve, e há uma corrente, isso é importante. E há um espaço, uma vez que estão lá pessoas, não estão algoritmos, é um espaço para a realização da graça divina, e é um espaço onde nós temos que atestar a manifestação da graça de Deus no ambiente digital e na rede. Pronto. Temos aqui o foco do tema, que é a literacia mediática. O que é a literacia mediática? Por isso eu começo por explicar sucintamente, apesar de trazer aqui uns apontamentos. Todos nós sabemos o que é a alfabetização, ou seja, é saber ler e escrever. Mas sabemos que essa questão da alfabetização é diferente de literacia. Porque, suponhamos, eu posso ler um livro sobre fisicoquímica ou de ciência. Consigo ler do princípio ao fim e chego ao fim do livro e não percebo nada do assunto.
Porquê? Porque eu não sou literado na área, nem consigo perceber a linguagem científica. Estou a falar de um livro técnico científico. A literacia é precisamente isso, não é só a questão de saber ler ou escrever, é a questão de saber interpretar aquilo que estamos a ler. A literacia mediática, e para que não haja dúvidas, eu vou ler aquilo que é a definição da União Europeia, que é e que se centraliza nestes tópicos que estão aqui, é aceder, avaliar, analisar, criar e comunicar. Ou seja, a alfabetização mediática é a capacidade de aceder aos meios de comunicação, de compreender e avaliar criticamente os diferentes aspectos desses meios, os seus conteúdos, e criar comunicações nos seus diversos conteúdos. Pronto. Isto é a literacia mediática. A capacidade que nós temos de aceder, saber usar, nem que seja um motor de busca, a capacidade que nós temos de compreender, e às vezes não temos. Imaginem, e já aconteceu isso vários momentos, que há uma notícia, neste caso aquela que eu vi do comunicado da Conferência Episcopal Italiana, data de 2013. Eu tenho a certeza absoluta que se eu neste momento partilhasse aquela notícia no meu Facebook, ia haver uma série de comentários pensando que a Conferência Episcopal Italiana estava a fazer um golpe de Estado no Vaticano. Porque muitas vezes, quando as pessoas, e toda a gente que tem um Facebook já vê isso, vê as suas histórias, passado 6 anos, 7 anos, uma coisa simples, e a pessoa volta a partilhar aquilo. E há uma data de gente que comenta aquilo como se fosse a atualidade, né? E basta olhar só para a faixa de cima. Ou seja, temos que compreender e temos que avaliar criticamente, que é algo que, por exemplo, neste momento falha muito, por isso, devido à questão das fake news, porque as pessoas olham para uma notícia, não conseguem aceder se o site é válido ou não, se é fidedigno, não sabem que têm que procurar a mesma notícia, se calhar em 2 ou 3 órgãos de comunicação paralelos, ou seja, e todos nós contactamos diariamente com esse lixo, com sites que dão notícias brutalmente, e pronto, tudo o que é se nós formos procurar, existe uma série de receitas enormes para o emagrecimento da pessoa. Basta tomar não sei quantas coisas de café, pronto, estou-me a lembrar agora de um assunto neutro que existe. E tem que se compreender os meios, os diferentes aspectos dos meios, os conteúdos, e também criar as comunicações. Saber o que é que se tem que escrever. E agora, por isso, existe uma certa sintonia entre a Igreja e o digital. Ambos são ambiente de comunicação e ambos têm estas 5 características. São intemporais, são infinitos. Ou seja, apesar de haver o direito ao esquecimento, por acaso começado penso que foi na América, e neste momento com a questão da proteção de dados está consagrado, mas, meus amigos, é infinito. Basta ver que há uma série de pessoas que já faleceram e continuam a ter perfil nas redes sociais. Testemunhal, temos que dar testemunho daquilo que somos. Identitário, de proximidade. Para isso implica conhecer. E a comunicação significa precisamente isso: ensinar a saber aceder, analisar, avaliar, criar e comunicar. Pronto. Como eu disse há pouco, alguns estudos que eu fiz foi em relação ao clero, e agora sim temos aqui algumas, apesar de não sei quantos sacerdotes estão aqui, mas
algumas ideias simples que revelam alguns problemas que a Igreja possa ter, sobretudo o clero, na questão das redes, no ambiente digital. Primeiro, usam os meios para protagonismo próprio, não criam canais paroquiais. Isto é a chave, ou seja, o pároco ou o clero que está à frente de uma organização deve, ou de uma paróquia, deve sempre ter a prioridade da partilha dos conteúdos da sua paróquia no espaço digital da paróquia e depois, se quiser, obviamente, e sempre, partilhar da paróquia para o seu espaço pessoal e não o inverso. E não o verso. Vou dizer mais à frente que a paróquia, ou o movimento, ou o que for, é sempre maior que o pároco, que o padre, que o clérigo, e não o clérigo que é maior que esse movimento, que essa paróquia. Não, estou falando em questões que tinham a ver com a Igreja, não estou falando de questões que tinham a ver com as opiniões pessoais ou questões pessoais. Por isso, há que personalizar os canais. Personaliza-se os canais, melhor dito, o que impede a criação do sentido de comunidade. Ou seja, a comunidade aí esbarra logo. Porquê? Porque eu já tive colegas que me disseram, mas se eu partilhar na paróquia, tenho menos pessoas a ver do que partilhar na minha página pessoal. E eu já expliquei, mas partilhas na tua paróquia e a seguir partilhas da tua paróquia na tua página pessoal. Centralizam a criação de mensagens, esse é outro problema, não delegando essa responsabilidade aos membros da paróquia. Ou seja, tem que haver, não digo um gabinete de informação em cada paróquia, isso seria uma coisa completamente estúpida eu dizer aqui, mas, por exemplo, eu já desafiei 3 ou 4 miúdos jovens da minha paróquia em Tavira, estou à espera de um cacete do desafio para criar um TikTok mesmo da própria paróquia e serem eles a trabalhar, da mesma forma que trabalham o Instagram e o Facebook. É claro que pela faixa etária que da nossa maior parte dos cristãos, o Facebook é aquilo que tem mais visibilidade. Mas também temos que criar outros, sobretudo no Instagram e no TikTok. E eu não domino toda a técnica do vídeo e já desafio uns quantos a fazerem isso. Depois nós não podemos fazer o mesmo que no ambiente físico. Não mudam a linguagem. Pronto. Podia dizer imensos erros sobre isto. Imensos erros. Transpor o que é feito no ambiente físico para as redes sociais requer uma linguagem específica. O não aplicar deste princípio revela a falta de competência mediática. Por exemplo, o Twitter tem 140 caracteres. Agora acho que já tem mais. Sim, mas tem o dobro, não é? 200, pronto. Mas mesmo em 200 e tal caracteres, não se consegue expor uma ideia homilética. Ou uma ideia moral. Até porque, digo-vos uma coisa, se nós esgotarmos os 240 caracteres, é impossível. Isso é a mesma coisa que pôr homilias no Facebook. Ao final das 3 primeiras frases, esquece, diz lá ver mais. Pá, isto esquece, é para fora. A realidade humana, nós hoje, a nossa atenção, sobretudo nisto, é 3 ou 4 frases. Ora, quando nós transpomos os discursos físicos, sobretudo na realidade do clero ou da realidade da igreja, para as redes sociais, dá asneira. Eu não digo que não se coloque uma homilia de Quinta-feira Santa. Pronto, é um dia especial, dia da comunidade, da Eucaristia. Agora, fazer pregações numa página pessoal do Facebook e depois dizer assim, as pessoas não ligam ao que eu digo. Nem eu ligava. Pronto. Depois temos aqui um terceiro problema, que é esconderem-se atrás dos meios uma atitude conturbada, que
que contribuem para... Peço desculpa pelos erros, porque eu tive que traduzir isto do espanhol. Primeiro tive que traduzir alguém para espanhol e depois tive que traduzir isto do espanhol. Pronto. E quem estudou em Espanha sabe que às vezes há aqui problemas que passam à frente. Pronto. E isso contribui para a difusão do discurso de ódio. Aqui vou citar o padre João Aguiar. Pronto, não dizem cara a cara, mas nos meios digitais, porque não têm a noção da amplitude, proximidade, testemunho e partilha de vida que estes exigem. O padre João Aguiar, uma vez, numas jornadas nacionais de comunicação social, disse uma regra basilar: não escrevam nada no ambiente digital que não possam colocar numa folha na porta do escritório. Ou seja, quando nós, no caso os clérigos, quando nós não dizemos coisas no conceito presbiteral, no conceito pastoral diocesano ou diante do bispo, não vamos fazer desabafos para o Facebook sobre essa temática. E já vos vou mostrar exemplos. Pronto. Porquê? Porque a amplitude é muito maior que a parede do nosso escritório. E podemos dar... Imaginem o que é... Pronto, eu, quando preparei este exemplo, pensei que tinha aqui alguns sacerdotes, mas pronto, agora imaginem o que é, alguns têm. O que é nós, por exemplo, nos lamentarmos contra o bispo ou contra o reitor quando somos seminaristas. É assim, o senhor reitor disse isto mal e tal, e não sei o quê, o senhor reitor não percebe nada disto, e não sei, enquanto somos seminaristas. E pomos um papel na porta do nosso quarto no seminário. A coisa não é muito agradável. Em qualquer rede social, a amplitude é muito maior, para além de ficar lá gravado. Depois, antes de irmos à síntese, eu vou apresentar aqui alguns dados do estudo que eu fiz, e aqui há sobretudo 3 dados que eu gostaria de chamar a atenção. Este estudo foi feito depois do primeiro confinamento e também no início do segundo, porque isto era difícil, mas já foi depois do primeiro confinamento. E as 3 questões que eu trago é possibilidades que o Clare afirma de formação de comunidades online. O que é que isto significa? Se existe a possibilidade de formação de comunidades online. O que está azul diz que sim. O que está ali, cor-de-rosa, salmão, o que quiserem, é não. E eu chamo, podem não ver bem isto está em espanhol, peço desculpa. Eu chamo a atenção para a segunda coluna do vosso lado direito. É aquela coluna, é a coluna que diz entre os 30 e 35 anos. 31 e 35. 31 e 35. Chama a atenção para isso. Em todos os gráficos, essa coluna é das mais pessimistas. Tirando a faixa etária, como estamos aqui a ver, de 56, 60, 61, 65. Ou seja, o Clare, entre os 31 e os 35, acha que é menos improvável haver comunidades online, o sentido de comunidade online, do que o Clare com mais de 71 anos. Pronto. O questionário foi feito da seguinte forma. Foi perguntas numa escala de 0 a 10, os positivos 8, 9 e 10, os negativos de 7 para baixo. Pronto. E por isso, esta síntese. Ou seja, o cepticismo desta faixa etária nota-se em todos os parâmetros, em todas as questões. Pronto. Eu fico surpreendido com o dado com mais de 71 anos. Mas, pronto, a faixa etária dos 31 aos 35 questionam porque é que não acreditam no sentido de comunidade online. A mesma coisa.
A parte amarela é o negativo, a parte azul é o positivo. Pergunta: o digital será relevante no futuro está aí um erro, para o trabalho pastoral? Por incrível que pareça, o clero entre os 31 e os 35 são aqueles que dizem que tem maior percentagem a dizer não será relevante para o trabalho pastoral. Quando nós pensamos que a questão das redes sociais é uma questão etária, ou divide-se entre aquilo que alguns estudiosos há coisa de 3 ou 4 anos diziam nativos digitais e imigrantes digitais, esta faixa etária que devia estar na ordem dos nativos digitais, aqueles que já nasceram voltados para o digital, mas deviam estar mais próximos, volto a dizer que os de 71 para mais têm uma percentagem maior, os de 66, aliás, todas as outras faixas etárias são muito mais otimistas em relação ao papel que o ambiente, que o trabalho pastoral, ao papel que que o ambiente digital tem para o trabalho pastoral, do que a faixa etária dos 31 aos 35. Pronto. A mesma coisa, embora esta um pouco mais equilibrada, com a necessidade de formação. Mas mesmo assim eu volto a chamar a atenção. O salmão é o negativo, o positivo é o azul bebê. Volto a chamar a atenção que a faixa etária dos 31 aos 35 não só não acredita em comunidades online, não acha relevante para o trabalho pastoral, mas também não tem necessidade de formação. Até os mais de 71, volto a dizer, acharam que tinham necessidade de formação. Ou seja, estes aqui são contumazes. Ou seja, nós não queremos saber nada disto. Pronto. Não queremos saber nada disto. Pronto. E depois há aqui as outras faixas etárias, dos 36 aos 40, que penso que a maioria de nós deve estar aqui nesta faixa etária, que de facto, sim, sente a necessidade de formação para isto. Pronto. Como não há necessidade de formação, às vezes surge discurso de ódio por parte de alguns clérigos. E temos aqui 2 exemplos. Discurso de ódio insurgir-se contra o facto das paróquias, ainda na altura, eu tive que... já foi há bastante tempo, mas tem a ver com o facto das pessoas só comungarem na boca, e de ser... E fazer um apelo à anunciatura. E a mesma coisa, um cantor que foi convidado pelo Papa Francisco para fazer um show acho que foi no Largo, na praça em frente à Catedral de São Pedro, ali naquela zona, e que tinha tatuagens, pronto, esse pecado mortal, e que se estava a insurgir contra a própria escolha do Papa Francisco. Pronto. Depois temos aqui que se insurge contra a questão do fecho das Eucaristias. O outro que foi na altura do aniversário de Lutero e que insurge, pronto, contra a questão do ecumenismo, porque o ecumenismo é bonito, sim, mas se os outros, se o católico não abrir a mão da sua fé, como se estamos a falar de ecumenismo, não estamos a falar de algo interreligioso, que são 2 coisas diferentes. E pronto, e aqui tem a ver logo com os luteranos, não se pode negar o dogma da transubstanciação para se aproximar dos luteranos. Para não dizerem que eu só trago coisas de há 2 ou 3 anos, trago uma de hoje. Um presbítero da Diocese de Setúbal, não é de Braga, tive cuidado em estudar isso, colocou isto hoje no Facebook. 7 anos depois, cá estamos nós, abandonados, à espera do Senhor que segue. Pronto. Imaginem
o mesmo padre da Diocese de Setúbal colocar esta foto com este texto na porta do cartório paroquial. Ou no final da missa, na secção dos avisos. Pronto. Depois insurge com o próprio diálogo. Pronto, alguém da Diocese de Angra a dizer que já passaram mais de 2 meses. Alguém, posso dizer que é um leigo, a dizer que desde que em Cristo nunca ficámos abandonados. O mesmo sacerdote a dizer, pois sim, tenta viver a normalidade da vida diocesana e consola-te com essas frases piedosas. Pronto. E depois, por fim, outro leigo, por acaso sei que é o mesmo que disse que em Cristo nunca ficamos abandonados, a consolar o próprio presbítero, a dizer, eu acredito que seja mais complicado para algumas paróquias e, consequentemente, padres, mas para nós, como mortais, não sentimos tanto abandono. Pronto, basicamente, os leigos continuam a ir à missa, e este leigo é um leigo empenhado. Eu conheço alma, pronto, sei que é empenhado nos serviços da Diocese de Setúbal, pronto, com bispo ou sem bispo, continuam a ser cristãos. É para verem, quando nós colocamos alguma coisa no ambiente digital, temos que sofrer as consequências, e sofremos. Depois tinha aqui 3 ideias. A primeira é que não escreva nada do que não se possa colocar na parede do seu escritório. Foi o cônego João Aguiar Campos. Outra ideia é, pronto, estas 2 são minhas. Pronto, mas já li o suficiente. Quase, pronto, e esta aqui é uma que eu cada vez tenho mais convicções. Quase sempre o que pensamos e o que queremos escrever não é o que os outros necessitam de saber e ler. Ou seja, nós achamos que devemos escrever qualquer coisa no Facebook, no Twitter, sobre a nossa realidade da igreja. Pronto, eu vou destilar veneno, vou escrever. Temos que pensar, quando escrevemos, todos, agentes pastoral, aquilo que eu vou escrever é importante para os outros? Leva os outros a refletirem? Aproxima os outros de Cristo? Não. Alivia-me a consciência. Vão pegar no seu caderninho dos retiros inacianos, que eu costumo fazer, e aqui em Braga, eu sou teu, e pronto, escrevem lá a frase. Já desabafaram. Pronto. Porque se é importante para ele, não vai expor aos outros. Segunda ideia. Uma realidade é a paróquia, comunidade. Outra sou eu. No ambiente digital, eu não sou a paróquia e a paróquia não sou eu. Pronto, eu falo na paróquia, na minha qualidade de pároco. Devo-vos um bom exemplo. Eu confesso que sou um péssimo exemplo de gestão pessoal de redes sociais, porque eu limito-me a partilhar coisas e quando o Porto ganha e o Benfica perde, limito-me a gozar com os meus amigos. Ou seja, não sou pessoa que partilha diariamente as coisas. Sou um péssimo gestor pessoal de Facebook. Mas se não ficarem com mais nada, pelo menos fiquem com estas 3 ideias. E por fim, uma frase do Papa Francisco, que de facto, como cristãos, somos chamados a manifestar também nas redes a comunhão que marca a nossa identidade como crentes, abrindo o caminho para o diálogo, para o encontro, para o sorriso. Obrigado. E os que estão aqui realmente quiseram me ver e ouvir, obrigado. E espero que não tenha sido muito maçudo e não ter sido chato, porque eu sei que é um assunto que não é muito fácil de cativar à primeira vista. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Miguel, por esta tua partilha, este trabalho que creio, pelo menos eu, que é importante aprofundar, mais junto até não só do clero, também dos leigos. Fica aqui algumas ideias que me parecem bastante interessantes, quer dizer, deste trabalho da literacia mediática. Avaliar, compreender a informação, ter competência e perceber que a Igreja também tem que estar onde estão as pessoas, basicamente também é isso, digamos, uma linha de força.
Mas eu tenho muitas perguntas. Força. Não sei se alguém tem alguma questão. Antes de mais, eu tenho várias e tenho poucas certezas de muitas Bom, coisas. é que eu não tenho soluções. Sim, não, mas são Como se costuma dizer, não há soluções, há caminhos, não é? há caminhos. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar ao Miguel. Força, então. Apresente-se e coloque a questão. Então, eu sou o Diogo, sou do Seminário Conciliar de Braga, e depois de o ouvir, primeiro algo que gostaria de partilhar e depois uma pergunta mais específica. Sem dúvida que a era digital é uma fase positiva do progresso tecnológico e que a Igreja deve aproveitar este desafio. E se não o fizesse, não estaria atenta, como dizia também o Padre Terroso, aos sinais dos tempos e, portanto, não estaria onde uma grande parte da população está e mesmo por aqueles gráficos que nos apresenta, portanto, todos nós estamos cientes da importância do digital. Agora falta-nos, e se nos puder ajudar também, como é que nós conciliamos a comunicação digital com a comunicação dos afetos, portanto, aquela questão que falava há pouco, não é? De não fazermos da página da paróquia uma página de desabafo pessoal ou de afetos pessoais, não é? E como conciliar o conhecimento virtual e não o confundir com o conhecimento real. Não, a primeira aspecto, repita-me lá a primeira pergunta, que eu sei a resposta, mas não me lembro a pergunta, desculpa. Era fácil. Diga? Então, como é que... como é que se explica a comunicação dos afetos? Exato. É assim, vamos ver uma coisa. Eu fiz o estudo e falei mais para a questão do clero. Embora... No seu caso, está no seminário, espero que daqui a algum tempo venha para este lado aqui. Para já existem plataformas que são mais fechadas, ou seja, todos, o WhatsApp, o Telegram, pronto, se quiser partilhar com pessoas que, no entanto, convém ter sempre confiança nas pessoas com quem partilha, porque facilmente se faz uma captura de ecrã. Pronto. Mas convém partilhar. Pronto. Agora é assim. A gente quando partilha um afeto com uma pessoa, partilha o afeto porque acha que a outra pessoa está interessada em ouvir a nossa partilha. Não é? Pelo menos eu faço isso, ou seja, não vou partilhar afetos, por exemplo, com uma pessoa com a qual eu não tenho confiança, ou eu não tenho intimidade, ou não tenho à vontade, com alguém que seja amigo. Não é? A mesma coisa, temos que transpor isso para a realidade. É que o discurso é diferente, mas há coisas que nós, no face-to-face, não fazemos e depois pensamos que quando estamos lá, quando estamos diante de um computador, diante de um ambiente digital, estamos só nós. E os miúdos nisso são muito sensíveis. Porque nós pensamos que o miúdo, quando está no quarto, está sozinho. O miúdo não está sozinho, ou um jovem não está sozinho. Ele sai da escola e continua a conversar com os colegas através do WhatsApp ou através de outras redes. Pronto. Nós é que ainda temos essa questão de separar as duas coisas. Mas, se é possível partilhar afetos, mas tem que ter a noção que quando está a partilhar afetos, tem que saber os parâmetros em que partilha. Partilhar no WhatsApp é diferente de partilhar no Facebook, mas se partilhar no WhatsApp e no outro dia a seguir toda a gente saber o afeto, ou o seu sentimento, ou o estado de espírito que partilhou no grupo, é porque sinal que não pode confiar naquela pessoa. Não é? Pronto.
A segunda... Virtual e o real, quer dizer, Pronto. parece-me que havia aqui um dualismo da parte dele. Mas... Sim, é que não há o virtual e o real é a mesma coisa. A segunda pergunta, desculpa lá. Era essa. Não, essa era... Era dos afetos e do virtual e real. Ah, A pergunta era sobre os afetos, como comunicar. Eu penso que era como comunicar os afetos. sim. Não é? E a questão depois a virtual e real, não é? Pronto, não há essa separação. Não há essa separação. Pode haver na cabeça de alguns de nós, mas não existe essa separação. Volto a dar o exemplo dos adolescentes que, se for preciso, estão sentados numa mesa, todos calados, mas estão a trocar mensagens ou com estes, com outros. Para nós isso mete-se-nos confusão. Para eles, não. E agora temos dois caminhos. Ou entramos num caminho moralista, que na minha opinião é moralista, a dizer epá, olha para a gente, fala e tal, não comuniques com não sei o quê, ou tentamos entrar e também nesse caminho, nem que seja puxar para a realidade, mas estás a falar com quem, estás a partilhar com quem, o que é que se passa, o que é que não se passa. Pronto. Porque se entrarmos pela questão moralista, não me parece que seja... a mim não me parece que tenha sucesso. Pronto. Mais questões. Mais alguma questão? Só tinha aqui um leque vastíssimo de perguntas. Não, tenho várias coisas que disseste aí que eu gostava de... Sim, não demorando muito, se não houver mais alguma questão, só gostaria de algumas coisas, enfim, comentando e ao mesmo tempo questionando ou problematizando aquilo que disseste. Na verdade é interessante porque o Evangelho de São Marcos basicamente pode ser reproduzido no Twitter. Os versículos, cada versículo pode ser lá colocado no Twitter, não é? Mas as frases sapienciais são extremamente curtas e fazem-nos pensar e são um gatilho e nos fazem meditar. Exatamente. Portanto, eu acho que quando nós publicamos no Facebook, sim, o Padre João Aguiar, vou um bocadinho mais longe, não devemos publicar nada no Facebook ou nas redes sociais, no Facebook, nas redes sociais que não possa aparecer na primeira página de um jornal. Sim. Porque a questão é esta, e às vezes eu já tive que usar isto, porque há muito discurso de ódio, como sabem, eu sou diretor de comunicação da Arquidiocese, e o discurso de ódio está muito presente, por exemplo, na página do Facebook da nossa Arquidiocese. Está lá mesmo presente. E são grupos bem identificados, algumas pessoas eu conheço-as. E já tive, quando veio a propósito, até numa outra homilia, dizer, reparem, como sou reitor da Igreja dos Congregados, eu digo-lhes isto. Imaginem que vocês vão ali, para a Avenida Central, pegam no megafone e começam a falar mal de toda a gente. Mas atenção, é que essa gravação vai ficar permanentemente todo o dia lá a dizer aquilo que vocês disseram. Imaginem isso. Vocês eram capazes de fazer isso? E claro que os critérios, enfim, sobretudo o discernimento, não é? Constrói ou não constrói a expressão ou não a expressão de vida cristã. Não é? Aquilo que eu faço. Isto é, mas também, ao mesmo tempo, não devemos ter medo da atenção. Nós, quando lemos a Paixão de Jesus, nós lemos sempre a traição de Pedro e de Judas. Lemos também as censuras, e que são textos. Quer dizer, os nossos textos não fogem às discussões, às traições, digamos, ao tráfico de influências. Estou a pensar nos filhos de Zebedeu. Deixa-me colocar assim. À censura de Paulo a Pedro. Aos problemas nas comunidades. Basta ler as cartas de São Paulo, as epístolas, não é? Sim. E são reais. Eu acho que, portanto, estou a problematizar. Não, eu sei. Também portanto, posso dizer-te que no caso de... Pronto, em Braga existe isso, e noutras dioceses existe. No caso da diocese do Algarve e no meu Facebook, nos Facebooks, que muitas vezes os maiores discursos de ódio têm a ver com perfis falsos. Pronto, que eu consigo detectar que são perfis falsos, porque
ou pela idade da criação ou por uma questão de não ter amigos, por vários aspectos. Pronto, isso, depois quando nós começamos a trabalhar nisto, e quem trabalha sabe, não é difícil perceber o que estamos ali por trás de um perfil falso. E pelo menos as pessoas realmente são transparentes. E o que eu acho é que nós devemos ser, nas redes sociais, no ambiente digital, aquilo que somos na vida. Nós não podemos ser uma coisa diante... Senão existe aqui uma série de duplicidade de caráter e de coisas que é. Nós somos muito cordados com as pessoas, e depois, quando temos um espaço, dizemos cobras e lagartos. Pronto. Eu acho que isso não é dar testemunho. O dar testemunho é a mesma pessoa unida, né? A união da identidade da pessoa e daquilo que... Senão existe aqui uma série de duplicidade. E isso aí é que eu condeno. E critica e faz. E o discurso de ódio é nas redes sociais, no caso da Igreja, é muito disso. É de pessoas que a maior parte frontalmente não têm coragem para dizer aquilo que pensam. Pronto. Não tem, e isso não é testemunho. E depois também é assim, é verdade que há discussões na Sagrada Escritura, pronto, mas também é verdade que nós aprendemos com essa discussão. Eu aprendi com a traição de Pedro, aprendi com a família Gate dos apóstolos, não é? Afinal, há uns anos já dizia que o governo português também tinha uma família, era só questões familiares. Eu disse logo, o Evangelho também está, houve cunhas ali para os irmãos. Pronto. O que está escrito nos Evangelhos está escrito para nós aprendermos. Até porque na altura não se escrevia banalidades. Na altura o suporte de papel era mais caro, não era papel, devia de ser pergaminhos, e a coisa demorava, custava mais. Pronto. E hoje em dia não é? Ou seja, se está lá escrito, e isso é uma coisa que nós aprendemos quando estudamos a Sagrada Escritura, é porque é importante estar lá escrito. Se está lá escrito, é porque é importante. Aqui é a tal pergunta: quando eu vou escrever isto, é importante para mim ou é importante para quem lê? Porque se for importante para mim, não vale a pena escrever. Pronto, acho que é isso. Eu acho que o que está escrito na Sagrada Escritura é importante para nós, para aprendermos. Pronto, mais já alguma questão? Eu não sei tudo, hein? Atenção. Bom, se não houver, vamos então dar por encerrado esta... ok, desculpa lá, João. Força, coragem. Força. Ide e evangelizai. Olá, boa noite, sou Júlia. Eu sempre fico com medo que a gente, quando fala sobre o uso do digital nas igrejas, faça o que a gente acabou de falar sobre os pontos negativos, sobre o discurso de ódio, como a internet é trevas, como os lados negativos. E eu sinto que isso sempre causa muita relutância da própria igreja, do clero e dos leigos em habitar esse ambiente, porque sempre pensam nos pontos negativos da internet. A discussão de literacia sempre digital sempre é muito dominada pelo lado negativo das mídias, e eu sinto que, todos os padres que eu converso, eles sempre têm muita relutância de habitar o ambiente digital, justamente pelos lados negativos. Por que insistimos em sempre falar dos lados ruins
E não falamos dos lados positivos, do que o digital pode trazer. Bom, eu também falei do lado positivo, atenção. E eu sou uma pessoa que utiliza abundantemente as redes digitais. E não hoje houve, acho que foi o Paulo que me disse, por causa de umas questões pessoais, disse assim, que eu tive que fazer uma pausa na questão de divulgação de uma série de coisas e de uma questão de comunidade. Eu utilizo e há aspectos positivos. A questão dos sacerdotes, primeiro aspecto, nós, seres humanos, temos uma tendência para valorizar mais o que é negativo do que é positivo. Pronto. E felizmente é assim. O que é notícia é mais notícia aquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. O bem é uma normalidade. Pois, o bem é uma normalidade. Pronto. Está aqui o Padre Paulo a dizer e é verdade. Pronto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, existem experiências positivas. Pronto. No ambiente digital, o Click to Pray, uma série de plataformas, e eu apontei um exemplo positivo de um sacerdote que utiliza o Facebook. Há outros exemplos que têm a ver com o Instagram, e há aspectos positivos. E há comunidades que se sentem envolvidas. Agora, o ser humano, e podem não acreditar, mas os padres são seres humanos. Não é? O ser humano tem medo do desconhecido. Nós, quando não conhecemos e não dominamos alguma coisa, temos medo. Temos medo. E por isso é que tem tanta relutância. Acho porquê? Porque é algo que não dominam. Parece que uma faixa etária nova também não está muito interessada em dominar, não é? Mas que não dominam, e depois é assim, pedir o facto de não dominar também não deixam que as outras pessoas das comunidades ou as pessoas que estão à volta o ajudam e o explicam. Eu comparo muito a questão do ambiente digital, tudo o que tem a ver com a internet, à questão de um carro. Um carro é uma coisa boa. Serve para nós transportarmos de um lado para o outro. Mas para conduzir um carro, temos que saber conduzir o carro. Pronto. E quando temos um acidente, a culpa nunca é do carro. Ou é da pessoa que está ao volante, que vai em excesso de velocidade. Pronto. Ou que não sabe conduzir, ou pode estar sob efeitos do álcool ou de outra substância, e aí é da pessoa que conduz. Ou é do dono do carro, pode ser diferente, que não fez a manutenção às pastilhas de travão, ou que falhou qualquer coisa, ou a oficina onde o carro era visto falhou-lhe e é incompetente, mas a culpa em si nunca é da máquina. Porquê? Porque a máquina em si é fria. É um carro, pronto, está ali paradinho. Só anda quando a gente quer. Isso depende da forma como nós usamos o carro. E temos que aprender a conduzir o carro. Quem não conduz, e mesmo assim eu conheço várias pessoas, que todos nós conhecemos, pessoas que têm a carta de condução e têm medo de conduzir o carro. Não é? Aqui acontece a mesma coisa. Alguns nem sequer têm a carta de condução, nem querem tirar, porque aquilo dá-lhes nervos e tal, mesmo como das automáticas e não sei o quê. E há outros que vão demasiado depressa. Pronto. E há aqueles que também conduzem normalmente. Agora, respondendo à sua pergunta, ninguém ouve falar dos carros dos carros que passam na VCI, pronto, porque agora lembro-me da VCI que é aqui do Norte,
e que não tem acidente. Mas quando há um acidente na VCI, até a malta do Algarve tem que gramar com as notícias do trânsito a dizer que havia um acidente na VCI ou numa rotunda qualquer, ou em Lisboa ou no Porto, porque é um acidente, não é? Pronto. Assim também, quando nós temos que precaver os acidentes. E por isso convém a nós aprendermos a conduzir. Aqui é a mesma coisa, para precaver os acidentes. Não quer dizer que o resto esteja mal, não. Temos é que aprender a conduzir.